desde os meus 18 anos que eu prego a palavra. E hoje eu estou com quase 40, 39. Mas até hoje eu ainda tenho esse quê de nervoso. Porque a gente não escolhe, é Deus que nos escolhe. É verdade, Jesus. A minha esposa falou assim que ela estava falando comigo ali, pastor, deu vontade de sair correndo daqui da tribuna. Porque é verdade, irmão. O nervosismo que bate é grande. Você acha que é fácil vir aqui? É uma responsabilidade muito grande. Principalmente quando você tem temor e temor de Deus. É algo muito sério. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua essência como ela é. Então tem que ser uma palavra revelada, inspirada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho esse cuidado, essa preocupação, pastor. E eu estava ali, pastor, trabalhando hoje o dia todo. Quando eu tinha 18 anos, irmão, era uma coisa, hoje quase 40 as coisas mudam, né? Eu peguei o terreno para carpir ali, pastor, 10 de largura e 35 de comprimento, mas foi uma luta, viu? Aí você observa que as coisas vão mudando, né? Você vai chegando a uma certa idade, seu metabolismo muda, não é o mesmo. E essa semana não foi fácil, eu tive uma perda muito grande, eu perdi um ente querido meu tio, mas a gente não pode parar. A gente não pode desistir e nós estamos aqui para adorar o nome de Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto. Eu quero aproveitar, valorizar um tempo hábil. Apenas um versículo para a meditação nossa. Profeta messiânico Isaías, capítulo 6. Vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação. Capítulo 6, verso 1. Nos fala assim, os manuscritos sagrados: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Só até aqui. Amém. Queridos irmãos, igreja do Senhor, podem sentar. A todos vós que amais a palavra do Senhor, o profeta Isaías, ele foi considerado o profeta maior, não maior em espiritualidade, mas pela quantidade de palavras escritas e contidas no seu livro, assim como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Então, profeta messiânico porque foi um dos profetas que mais falou, que mais profetizou concernente ao chamado de Cristo. Ele fala no capítulo 7, versículo 14, sobre o nascimento. A virgem conceberá e dará à luz. Capítulo 9, versículo 4 do livro de Isaías fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele fala no capítulo 53 sobre o seu chamado ali, quando ele se entrega de forma voluntária, espontânea, o seu sofrimento ali no Calvário. Capítulo 53 retrata isso. E outras mais profecias. Por isso o profeta messiânico, porque ele traz profecias concernente ao chamado, concernente ao seu nascimento e diversas coisas. Querido, observe que ele não é sacerdote, porque o sacerdote ele está intermediando entre Deus e o povo, oferecendo o pecado conforme a determinação de Deus. Pelo contrário, ele recebe a mensagem direta de Deus. Pode ser uma mensagem de juízo, de exortação, de admoestação, e pode ser também uma mensagem de consolo. Ele está recebendo direto de Deus, e no exercício do seu chamado, no exercício do seu ministério, podemos dizer hoje que o pastor, de certa forma, o ministério profético ele acabou, mas de certa forma o pastor hoje ele é um profeta de Deus. De certa forma, de uma forma direta, quando eu tomo posse do microfone, utilizando a palavra de Deus, de certa forma eu sou um profeta de Deus nessa noite. Então, observe que ele está recebendo uma mensagem de Deus para a nação de Israel, mas aqui fala basicamente do chamado do profeta Isaías. Mas no capítulo 1 ao versículo 5, ele fala, ele profere, ele verbaliza palavras provenientes de Deus, mas ele não tem visão de Deus. Observe que no ano que morreu o rei Uzias ele foi tio de Isaías. Eu não sei de que maneira e que forma a morte do rei Uzias contribuiu e corroborou para o crescimento do profeta. Mas eu entendo uma coisa: Uzias morre e Isaías, do capítulo 1 ao 4, ele não tem visão. Ele profetiza, ele fala, ele é arauto de Deus, ele é porta-voz do Senhor, mas eles não têm visão de Deus. Uzias morre. E já aqui na mensagem eu quero abrir um parêntese e entendo e compreendo que a irmã falou claramente, para que algo de Deus venha
crescer, venha a florescer, venha a desenvolver. Para que algo de Deus venha a fluir, algo precisa morrer. Aleluia. Acho que alguém não entendeu ainda. Algo precisa morrer. A palavra diz, capítulo 2, versículo 20 do livro de Gálatas, que precisamos modificar o nosso corpo. Eis que estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que mortificar a nossa carne. Algo precisa morrer na nossa vida, para que Deus possa realizar, para que Deus possa tratar, para que Deus possa realizar. Então ele começa agora a ter visões, ele é profeta, ele está fazendo uso do seu chamado. Nós não podemos fugir do nosso chamado, irmão. Se Deus te chamou, você não tem como fugir daquilo que Deus escolheu. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está, aleluia, de certa forma acuado, de certa forma retido, e não quer, aleluia, ir avante ao propósito. Mas como o pastor falou naquele dia, precisamos viver o propósito de Deus, e não temos como, aleluia, negar isso. Se Deus nos chamou, ele se responsabiliza, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas observe que ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, ou seja, ele está nos céus. Os céus é a sua morada. Ele disse que não habita em templos feitos por mão de homem, embora mesmo sabendo e entendendo que aqui é o lugar que ele se revela, porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Mas aqui não é a morada de Deus, aqui é o lugar que Deus, em momentos oportunos, em momentos específicos, ele se revela. Lá nos céus é a sua morada. Ele disse que os céus é a sua morada e a terra é os cabelos dos seus pés, e ele contempla todos os moradores da terra como que gafanhoto. Eu entendo que Isaías está tendo uma visão de um Deus de poder. Se Deus está no trono, irmão, significa que ele está no controle, ele está no domínio. Se ele está no trono, a Bíblia diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Então se ele se levantar, porque ele está no trono, entenda e compreenda uma coisa: Deus, aleluia, nunca saiu do controle. Deus nunca perdeu a visão. Deus nunca perdeu, aleluia, o controle. Aleluia. Só que ele está esperando o momento certo e a hora certa de agir. E você não está entendendo e não está compreendendo. Você está vivendo o processo de Deus, mas Deus está no trono. Isaías tem essa visão de um Deus de poder, de um Deus de glória. Os atributos divinos, a onisciência, a onipresença, a magnitude, ele está no trono. E ele diz ainda mais, um alto e sublime. Sabe o que significa sublime? Uma coisa sublime significa grandioso. Oh, aleluia. Eu posso entender e compreender, conjecturar que enquanto nós estamos aqui, Deus está no trono. E nada sai, aleluia, fora da ação de Deus, do mover de Deus. Aleluia. Nada sai fora do agir do Senhor. Ele diz, agindo eu, quem pode impedirá? Capítulo 14, versículo 27 diz aí, o Senhor dos exércitos o determinou, quem pode invalidará? Se as suas mãos estendidas estão, quem pode fará voltar atrás? Capítulo 43, versículo 18, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode impedir a ação de Deus sobre a tua vida. E toda palavra que foi falada lá fora, o Senhor diz assim, cai por terra toda palavra de maldição, aleluia, palavra de depressão, palavra que não são do Senhor, aleluia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, Deus há de condenar. Aleluia. Ele vê um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo nas mansões celestiais, ou seja, a aba do seu manto, a hora do seu manto enchia todo o templo aonde ele estava ali, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Mas entenda uma coisa, anjos, espíritos ministradores, dentro da hierarquia angelical, observe, a angelologia fala da organização do exército celestial. Anjos, servos celestes de Deus, estão mais próximos das necessidades humanas. Arcanjos, mensageiros divinos, são anjos que se destacam pela sua proximidade com Deus. Querubins, cuidador das coisas de Deus, vem a verdade de um modo superior aos outros anjos, guarda o caminho da árvore da vida que foi colocado na tampa da arca da aliança. Serafins, aleluia, louvadores de Deus, são representados
à volta do trono de Deus. O que eu acho interessante é que eles são anjos, eles não são humanos. Quando Deus faz o homem, Ele cria. E Ele forma o homem do pó da terra para mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E Deus cria a mais extraordinária de todas as obras, que é o homem como um coroa da criação. Deus forma o homem do pó, porque o homem é frágil, é vulnerável. Anjos não, anjos foram criados em glória, em majestade. Observe que a profecia de Lúcifer dizia assim: eras tu querubim ungido e andava entre as pedras afogueadas, eras tu perfeita no teu caminho, até que em ti se achou iniquidade. Mas observe que eles estão acima do trono de Deus, os serafins, e eles voavam acima do trono de Deus. Isaías está contemplando essa extraordinária visão. Aleluia. E eles começam agora a clamar um para o outro. E eu fiquei essa semana pensando, conversando com Deus, o que foi que chamou a atenção dos anjos. Porque se eu e você, aquela visão ali realmente é algo extraordinário. Mas os anjos ficaram perplexos, pastor. Os anjos ficaram atônitos e maravilhados. Mas eu entendo, eles foram criados em glória, eles são anjos. Mas mesmo assim, eu não sei o que foi que chamou a atenção daqueles anjos ali. Aleluia, eles estavam contemplando aquela grande visão. O que foi que chamou a atenção daqueles anjos, que deixaram eles tão maravilhados, tão perplexos, tão atônitos? Eles estavam acima do trono de Deus, observando Deus no controle, observando Deus, aleluia, no trono com a sua soberania. E eles começam a clamar dizendo: Santo, 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 aleluia, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A primeira coisa que eu entendo que os anjos contemplam é a santidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando os anjos olham para Deus ali nos céus, acima, e eles começam a clamar, a adoração deles é contínua. Eles começam a adorar, louvar ao Senhor sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ou seja, lá no céu haverá, aleluia, uma adoração contínua de dia e de noite. Aqui é luta, é prova, é dificuldade, é adversidade. Mas quando chegar aquele grande dia, onde o Senhor virá buscar o seu povo, onde o Senhor virá buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz: retenhamos firme a confissão da nova esperança, porque fiel é o que prometeu. Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque assim como Ele é, nós o veremos. Lá haverá, meu irmão, uma adoração contínua. Eles começaram dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eles se sentiram no dever, eles se sentiram na obrigação de adorar. Eles se sentiram, sabe por quê? Porque eles também são adoradores, e nós também somos adoradores. Quem sabe nós não estamos vendo, nós não estamos contemplando, porque nós não entendemos ainda o projeto de Deus. Porque Ele diz: o que eu faço hoje, não saberás tu, saberás depois. Mandando dizer para alguém: continua adorando, continua louvando, continua dizendo que Ele é grande. 4:24 de João diz que a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então eles não pararam de adorar, irmão. A missão, por isso que o inimigo muitas vezes é incomodado com esse povo, com essa igreja. Por isso que vem tantas lutas, pastor, calúnia, difamação. É porque existe um povo adorador, existe um povo que adora, existe um povo que não se prostra, existe um povo que não vai parar, que não vai desistir. E eles estão dizendo: Santo, Santo, lá no céu. Enquanto os anjos estão adorando, aqui na terra também nós não vamos parar de adorar. Aleluia. Glória a Deus. O que foi que os anjos viram de algo tão lindo, de tão extraordinário, que eles começaram a adorar? Eles contemplaram a face do Deus Todo-Poderoso e começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Vou dizer que não é momento de parar, não é momento de desistir, não. É momento de você levantar suas armas, levantar sua boca em adoração a Deus. Não é momento de você desistir, não. É momento da gente levantar as nossas armas. Eu estou falando para alguém nessa noite que chegou triste, aleluia, porque está batido a minha alma.
porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Mas nessa noite é noite de renovo, é noite de restauração, é noite de restituição. Não é momento de parar, é momento de continuar dizendo que Ele é santo, 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 glória a Deus, aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías contemplou e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio a uma sociedade de impuros lábios. Irmão, a santidade de Deus, ela nos constrange. Observe que Adão tinha um relacionamento com Deus, conversava, mas na virada do dia, pelo pecado, Deus conversava e chamou Adão. Adão, ele se escondeu, porque a primeira coisa que nós queremos fazer, isso é nosso, quando nós estamos vivendo uma vida, quem sabe, não de acordo com aquilo que Deus quer, fora da direção, fora da orientação, é se esconder. Mas o salmista no Salmo 139, ele fala assim: o Senhor me sondas e me conhece, Ele conhece o meu sentar e o meu levantar. Ainda que haja uma palavra, tudo Ele sabe. Se tu subires lá em cima, nas mais altas nuvens, lá Ele está. Se tu descer lá embaixo, lá no chão, lá também Ele está. Para onde me fugirei da presença de Deus? Não adianta fugir da presença de Deus. É a primeira coisa que a gente tenta fazer, é se esconder. Aleluia. Porque a gente se sente envergonhado, porque a santidade de Deus, ela nos constrange. A santidade do Senhor nos deixa envergonhado. A Bíblia diz: seguir a paz com toda e a santificação, na qual ninguém verá a Deus. Lembra de Moisés? Ele tem aquela visão, a sarça queimava e não se consumia. Ele dizia: virei para lá, aquela visão. E a voz de dentro da sarça dizia: Moisés, Moisés, não te venha para cá, porque, aleluia, esta terra, este lugar que você está pisando é terra santa. Aleluia, aleluia. Automaticamente, quando Isaías olhou e disse: eu sou homem de lábios impuros e vivo em uma sociedade de impuros lábios, mas os meus olhos viram ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante, irmão? É que mesmo assim a gente, muitas das vezes, fracassando em alguns aspectos, mas a gente reconhece. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa passar a misericórdia, o problema não é pecar. Aleluia. Errar é o humano permanecer no erro, burrice. Mas quando a gente se reconhece e fala: Senhor, porque Ele é um advogado fiel, a gente entrega todas as nossas ansiedades, ociosidades na mão do Senhor. A gente reconhece. Isaías falou: não, eu não tenho condição. Aleluia, eu sou homem de lábios impuros, mas os meus olhos viram ao Senhor. Eles contemplaram a face do Deus, a santidade do Senhor. Muitas vezes nos constrange. Eu tenho certeza que tem pessoas que falam assim: eu não tenho condição, aleluia, eu não posso, eu sou fraco, eu sou pequeno. Isso aí é você contemplando a santidade de Deus e você ficando constrangido realmente. Quando a gente olha o nosso estado crítico e caótico, o Salmo 40 fala assim: tirou-me de um charco de lodo horrível e põe os meus pés sobre a rocha. Quando a gente olha o nosso estado que nós vivíamos, realmente nós não teríamos condição de estar aqui, aleluia. Mas a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou, nos alcançando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, eles contemplam, aleluia, a santidade do Senhor. E quando eles veem aquela cena, aquele cenário, eles começam de forma incessante. O próprio Deus não pediu, isso veio espontâneo, veio voluntário. E começaram: santo, 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 aleluia. Parece que eu vejo aquele grande coral daqueles anjos, aqueles serafins que assistiam diante de Deus. Eles começaram a adorar: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, estamos vivendo um tempo difícil. A palavra de Deus fala assim: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz no Evangelho que, aleluia, o mundo já não é maligno. A Bíblia diz que é tempos, aleluia, trabalhosos, mas ainda há esperança, ainda há esperança, aleluia. O próprio profeta Isaías diz: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Eu não vou parar, pastor, eu ainda continuo dizendo para essa igreja que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Eu continuo dizendo que Ele é santo, mesmo, aleluia, em tudo indo de mal a pior, mesmo o ser humano perdendo o amor no seu coração, mesmo o ser humano, mas aqui dentro, na casa de Deus, em Betel, aqui dentro, onde Deus se revela, nós continuaremos exaltando o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Eles começaram clamando um para o outro, dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E essa expressão aqui, glória, significa poder de Deus. Aleluia. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, pastor. Estou sentindo uma grande liberdade de Deus aqui. A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Paulo diz no capítulo 12 que a minha pregação é a minha palavra. Ela não consiste em palavras persuasivas humanas, mas em demonstração de poder. Paulo no capítulo 1, versículo 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, é poder de Deus. Eu ainda continuo dizendo que ele é Deus de poder, porque um jovem chegar, pastor, em um hospital, e os médicos, olha, vai ficar fazendo uma série de baterias e exames. E lá minha mãe apontou o dedo para mim e falou assim: você vai ser pregador, até aqui não mais adiante. Ei, irmão, quero falar para alguém, hoje Deus coloca limite. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus coloca limites. Recebe essa palavra aí, depois você vai se lembrar. Hoje Deus coloca limite. E eu vou brincar, eu negligenciar ao chamado do Senhor, escarnecendo Deus, ter um encontro comigo pessoal. Porque Deus ele não vai perder você de vista, irmão. Deus ele não vai perder você. Não fique pensando que ele vai perder você de vista, viu, varão? O chamado é grande na tua vida. Deus não vai perder você de vista. Porque Deus tem coisa grande. Você tenta fugir do propósito do projeto, muitos questionamentos e negação, mas Deus te escolheu, não adianta você fugir. Aleluia. E quando eu chego ali naquele hospital, os médicos fizeram, Deus falou assim: eu confundo a medicina. Deus não mudou, ele é um Deus imutável, autossuficiente. Ele disse: porque eu, Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lá dentro daquele hospital, Deus usou uma serva dele, veio até mim e falou assim: jovem, era para tu morrer, mas tu não morrerá, porque tu se arrependeu. Deus está dando chance para alguém aqui. Ei, abraça essa palavra, abraça essa palavra. Deus é Deus de oportunidade para alguém aqui. Não saia nessa noite se você fazer a sua decisão e o seu conserto. É momento de conserto, é momento de aliança. Eu estou falando para alguém. Você sabe que Deus está falando contigo. Existe um encontro particular de Deus aqui com alguém, dizendo: Senhor, sinto saudade. Não endureçais o nosso coração quando ouvir a voz do Espírito Santo e de Deus. Deixa, irmão, acontecer e fluir. Não adianta, deixa acontecer. Lá ela vem até mim, pastor, profetiza e fala: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste. Eu confundo a medicina e meu dedo te tocou. Aleluia. Ei, irmão, a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento, e o seu favor está a sua misericórdia. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Eu estava pregando para alguém lá, pastor Lamaçude, alguém viu uma conversa, eu falei: pelo cuidado. Aleluia. As coisas de Deus é muito séria. As coisas de Deus é muito séria. Cuidado, porque Deus já tocou em mim, quase desci a sepultura, e não foi por causa da misericórdia dele, mas parece que eu vejo, pastor, a mão de Deus aqui sobre alguém, a mão do Senhor. Eu tive uma visão, a mão do Senhor estendida. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de provisão, a mão de providência, a mão de ação de Deus está aqui nesse lugar. E Deus manda dizer para alguém: Ele é Deus de ação, Ele é Deus de milagre na vida de alguém, e Ele é Deus de livramento na vida de alguém. Eu não morri para a glória de Deus, e hoje eu estou aqui para cantar, para contar, para falar e para pregar e para dizer que esse Deus é Deus de poder. Ele ainda é o mesmo Deus que faz, Ele ainda é o mesmo Deus que opera, Ele ainda é o mesmo Deus que trabalha, Ele ainda é o mesmo Deus que realiza, Ele ainda é o mesmo Deus que salva, Ele ainda é o mesmo Deus que cura, Ele ainda é o mesmo Deus que trabalha, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele diz assim: Ele faz cessar a terra, a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e Ele manda dizer para alguém aqui: está essa vez que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus na vida de alguém. Aleluia. O poder de Deus, irmão. Quem sabe alguém aqui nunca provou um pouquinho
mácula do poder de Deus, o que Deus é capaz. Aleluia. Às vezes nós não entendemos, irmão. Nós falamos que Deus faz, nós falamos que Deus opera, mas nós temos que colocar nossa fé em prática. É só o que Deus está esperando. Muitas vezes nossa fé está pequena. Se tiveres fé como grão de mostarda, direis monte e transporta para o outro monte, porque Deus já quer fazer. Coloca sua fé em prática. É só a fé. Aleluia. A fé pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza e a prova das coisas que se espera. Aleluia. Eles contemplaram a glória de Deus. A glória de Deus. Não há quem possa ficar em pé mediante essa presença, irmão. Aleluia. Não adianta quem possa ficar em pé mediante essa presença. Pode se levantar Tobias, pode se levantar Sambalade, pode se levantar Paulo, Saulo querendo matar a igreja. Mas o dono da igreja, ele é poderoso, ele é poderoso. Ele disse: tu és Pedro, pedra pequenina, e sobre ti, Pedro, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Como Paulo disse, mesmo atribulados, em prisões, em naufrágio, estamos abatidos, estamos angustiados, mas não estamos destruídos. Glória a Deus. Aleluia. Observe lá o povo de Deus quando estava sendo oprimido, opressão. Deus desceu para livrá-lo, porque a prova de Deus, irmão, ela dura até o tempo que ele determinou. Capítulo 3 de Eclesiastes: há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E quando Deus se levanta para tomar uma ação, aleluia, sai da frente. Esse é o Deus de poder. Esse é o general. Quando Deus se levanta para fazer, para cumprir, para realizar, não há demônio que possa impedir, agir o milagre do Senhor. Aleluia. Estou falando para alguém aqui que era um projeto falido igual eu. Aleluia. Quando muitos criticavam, falavam, esse não tem mais jeito, não tem solução. Mas eu estou pregando para um Deus que é especialista. Ele pega o que não tem já mais jeito, ele pega o que não presta, ele pega aquilo que foi desprezado, foi jogado no lixo, aleluia, e transforma e dá um banho, aleluia. Esse é o Deus de poder, o Deus de milagre. Aleluia. Muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. O Senhor está pronto para agir, para realizar, mas nós não colocamos a nossa fé em prática. Nessa noite, desenvolva a sua fé. Você tem armas espirituais, você tem recursos espirituais para que Deus possa se utilizar de você. Mas muitas vezes você não toma uma atitude, uma iniciativa. Você tem armas espirituais, porque Moisés, aleluia, ele tinha a unção de Deus. Davi tinha a harpa, Sansão tinha a queixada. Cada um tinha um recurso e uma arma. E Deus está dizendo para alguém assim: você precisa utilizar da arma que Deus te deu. Você tem um dom, tem um talento e quer esconder o talento. Você não pode esconder o talento de Deus. O dom, por favor, imerecido, Ele te deu. Não foi você que pediu, Ele te escolheu. Muitos chamados, poucos escolhidos. Aleluia. Capítulo 1, 5 de Jeremias: antes que tu fosse formado e gerado dentro do ventre, eu te conhecia, e as nações de dentro do profeta. 15:16 de João: não vós escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e eu vos nomeei para quebrar. Na verdade, irmão, se fosse para nós escolher, talvez nós nem estaria aqui hoje. A gente fala que a gente vai aceitar Jesus por uma coisa formal, mas na verdade é Ele que nos aceita. É Jesus que nos aceita. Aleluia. Muitas vezes queremos fugir do chamado, queremos fugir do propósito, queremos fugir da escolha, mas nessa noite os olhos do Senhor estão fitos sobre alguém. 15:3 de Provérbio: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bom e o mal. Os olhos de Deus estão como que chama do fogo, só olhando para ti, dizendo: está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando o momento de eu te levantar na terra. E não adianta você fugir, não adianta. Quando Moisés veio, porque a gente é cheio de justificativa, pastor. Não adianta, não, deixa Deus te justificar. Glória a Deus. Olha aí, pastor, Deus te justificando já. Olha aí Deus te justificando. É quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, pastor, eu morei um ano. Nós fomos para lá, um processo terrível, pessoal que nos levar lá. E eu sofri um processo, uma luta, uma dificuldade, porque os amigos da minha esposa, ela não queria aceitar que Deus tinha me mudado, Deus tinha me transformado.
Eu ia para lá e eu comecei a orar, comecei a consagrar. Quando eu chegava próximo de alguém, eu percebia aquela indiferença, aquela incompreensão. Eu comecei com o pastor Diego falou: ó, irmão, tem alguém levantando uma calúnia contra ti. Aí eu muitas vezes chorava, irmão, não falava para ninguém. Eu ia para casa e disse: Senhor, tu me conheces, tu sabes da minha essência, da minha estrutura, tu sabes do meu propósito contigo. Quantas e quantas vezes eu ia para tal lugar e sabia que alguém estava falando de mim. E muitas vezes eu ia para casa triste, chorando. Aí uma vez o pastor falou assim: irmão, eu quero te convidar para pregar. Eu falei: tá bom, pastor. Enquanto, irmão, alguém, aleluia, se levanta contra ti, você está na relva, você está posicionado, você está posturado. Você está, aleluia, na porta, na posição. Deus manda dizer para alguém: se posiciona na presença dele. Aleluia. A minha esposa de prova aí. Quando chegou aquele dia lá, eu orando, buscando, consagrando, e eu comecei: você prega, eu prego. E aí parece que Deus marcou um encontro com todo mundo naquele dia lá. Todos aqueles que apontavam contra mim, aleluia. E quando eu abri a boca para falar de Jesus, Deus me justificou. Aleluia. Alguém olhou assim: como que pode, como que é, aleluia. Porque, irmão, aleluia, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida de paz. Aleluia. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Não dê os porcos pérola, eles nunca vão entender o que Deus tem na tua vida. E ali Deus me justificou. Eu quero falar para alguém aqui: levante a mão. Desceu uma graça aqui. Não vai precisar você se justificar, não, porque é o próprio Deus que vai te justificar. E eu tenho que chegar lá, pedir um perdão, dizer: eu errei, me perdoa, me equivoquei, me precipitei. Aleluia. Uma condenação para os que andam em Cristo Jesus. Olha, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem alguém aqui, pastor, que tem um sentimento tão grande no seu coração que ela não consegue nem mais dormir com aquele sentimento de acusação. Mas hoje Deus tira todo o sentimento de culpa, todo o sentimento no teu coração, todo o sentimento de acusação, ai meu Deus, que lindo, todo o sentimento de acusação contra ti, toda palavra contrária que não é proveniente de Deus. Não dê atenção a essas palavras, porque elas não são do Senhor, ela não vem de Deus. Mas nessa noite aqui Deus quer fazer algo lindo. Deus quer abraçar crente. Deus quer tratar algo com crente, um particular, uma intimidade. Deus sente saudade do teu choro, das tuas lágrimas, quando tu buscava, quando tu chorava, quando tu adorava. Chegou o momento de voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas. Quando nós éramos novo convertido, eu lembro, todo culto nós queríamos estar presente, pastor, toda oração nós queríamos estar. E aquele fervor acabou por quê? Acabou não, irmão, ainda está chegando o momento. A Bíblia diz que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens terão visão, terão sonho, terão revelação. Aleluia. Está chegando o momento de um grande avivamento da igreja. Está chegando o momento de Deus, aleluia, te erguer, te levantar. Deus pega o pobre do pó e coloca em posição de destaque. Você falou assim: parece impossível, eu não vou alcançar, eu não vou atingir, porque Ele é melhor. Você nem sabe que Deus já deu ordem para que algo aconteça lá naquele lugar ao teu favor, e você não entendeu o mistério. O Josafá estava ali preocupado, orando. A Bíblia diz que tinha um jovem por nome de Jezreel. E aí o Espírito do Senhor veio na congregação sobre Jezreel e disse: ei Jezreel, aleluia, parai, estai quieto, vede o grande livramento do Senhor sobre a tua vida. Porque é muito mais fácil eu crer no homem do que crer no que Deus falou para mim. Quando eu sinto alguma reunião, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu creio no que o homem falou, eu creio no que ela falou, no que ele disse. Mas e as promessas de Deus, irmão? E o que Deus falou para você, será que cai por terra? Será que ele é homem? A palavra de Deus diz assim, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que vai cair algumas palavras que Deus falou para ti? Eu estava, quando eu era jovem, orando a Deus, dizendo assim: Senhor, o que é que eu vou ser na tua obra?
Porque uns são pastores, outros são presbíteros, outros são levitas, outros são pregadores. E eu? O que é que eu vou ser na tua obra? E ali Deus usa um jovem e falou assim: jovem, eu ouvi a tua oração, eu vi o teu clamor. Porquanto tu perguntou para mim o que é que eu vou ser na tua obra, porquanto eu te chamei para ser pregoeiro. Aleluia. Da minha palavra. O que Deus falou e fala sempre será preeminente e preponderante. E a última palavra sempre será de Deus, irmão. Ah, mas alguém falou o que Deus falou e o que Deus disse. E o que Deus tem falado, o que Deus tem falado a teu respeito. É muito mais importante o que Deus falou ao teu respeito. É muito mais importante o que o homem, não importa o que o homem mortal faça contra ti. O que importa é que você está debaixo de uma promessa. Aleluia. Deixa eu ver, eu já vou entregar. Eu quero pedir a permissão do pastor para fazer uma oração, pastor. Pode? A igreja se põe de pé, com as mãos levantadas. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.